Decisão de saneamento do processo. Seria possível apresentar provas produzidas cerca de 3 meses anteriores à decisão de saneamento? Seria um caso de guarda de provas, o que é vedado pelo STJ? Bom, pelo que eu percebi aqui, seria possível apresentar, diante do despacho saneador, provas que foram produzidas 3 meses anteriores ao saneamento? Provas produzidas 3 meses anteriores ao saneamento, eu entendo aqui que deve ser prova documental, né? Provas que foram produzidas, documentos, 3 meses antes do saneamento. Essas provas podem ser juntadas no processo? Bom, precisamos analisar se esses documentos que foram produzidos 3 meses antes do saneamento, portanto depois da inicial, né, e muito provavelmente depois da contestação, se esses documentos são considerados documentos novos, nos termos do artigo 435 do CPC. Se for considerado documento novo, pode ser juntado no processo, e isso não significa uma guarda de trunfo, né? Não significa um expediente usado pela parte de segurar o documento para surpreender o adversário, né? Se for um documento novo, pode ser juntado e não terá problema. Agora, o problema é, e se esses documentos já existiam antes? Só que a parte segurou o documento como uma estratégia para surpreender o adversário. E aí só junta agora para surpreender. Bom, se já existia esse documento antes, se não é um documento novo, e essa parte propositadamente segura o documento, né, para surpreender o adversário, aí o STJ veda realmente, porque isso fere a boa-fé objetiva, fere o dever de lealdade processual. Portanto, nesses termos, não é possível juntar um documento que já existia, que a parte já tinha acesso, mas que ela segurou aquele documento para que apresente esse documento somente num momento ideal que ela considera e surpreenda o adversário. Isso fere a boa-fé objetiva, isso é vedado pelo STJ. O STJ considera isso uma guarda de trunfo, e, portanto, uma conduta que viola a boa-fé objetiva. Então você tem que ter cuidado na sua prática jurídica. Quando um documento for juntado no processo, a parte que está juntando esse documento fora da inicial e fora da contestação, ela deve justificar por que ela só está juntando o documento agora, se o documento já existia antes. Aí ela vai ter que justificar, ela não tinha acesso, ela não tinha conhecimento, ela não tinha disponibilidade desse documento, ela teve acesso, conhecimento e disponibilidade depois que a inicial foi protocolizada ou depois que a contestação foi apresentada. E ela justifica isso no processo. Aí ok. Aí ela está se resguardando de que ela não está se utilizando de um expediente de má-fé, ok? Agora, se ela não faz isso na juntada do documento, o juiz pode entender que isso é uma guarda de trunfo, que isso ela está fazendo para surpreender o adversário, e aí o juiz vai determinar que se retire esse documento do processo. Tá? O juiz vai fazer esse filtro, vai fazer esse controle, né? Se é um caso ou não de documento novo. Só documentos novos é que podem ser juntados depois da inicial ou da contestação. Inicial para o autor, contestação para o réu. Por que isso? Porque é assim que o código determina. E quais são as hipóteses de documentos novos? São as hipóteses que estão no 435. Lá tem 4 hipóteses de documentos novos. 2 no caput e 2 no parágrafo único. São essas as hipóteses que autorizam um documento ser juntado depois da inicial e da contestação. Aí é sempre importante o profissional do direito, né, o advogado ou advogada, que quer juntar o documento depois da inicial ou da contestação, que ao fazer a juntada, porque ele junta com a petição de requerimento, né? Nessa petição de requerimento de juntada de documento, ele fazer isso de forma técnica, né? De forma justificada,
argumentando qual é a situação de documento novo que permite ele juntar o documento nesse momento. Muitas vezes eu vejo, né, na própria audiência de instrução e julgamento, a parte postular por uma juntada aos autos de um documento. Esta postulação da juntada aos autos de um documento, ela tem que ser justificada. E aí você pode justificar em 2 artigos o fundamento, né, para isso. O 369, que garante às partes o direito fundamental de produzir provas, e eu estou produzindo uma prova, eu estou juntando um documento, e o 435, que são as hipóteses que consideram um documento novo no processo. Quando você faz, né, o seu pedido de juntada fundamentado nesses argumentos, você potencializa a chance do juiz acolher a juntada desse documento. E se for um documento novo, que já existia antes da propositura da ação, mas o seu cliente, ou você como advogado, não tinha acesso, conhecimento ou disponibilidade, você tem que fundamentar isso. Por quê? Porque a parte contrária, quando ela for intimada para manifestar sobre a juntada desse documento, ela vai fazer uma impugnação. Ela vai impugnar dizendo o seguinte: olha, esse documento aqui não é novo, esse documento já existia antes. E ele teria que ter sido juntado com a inicial ou com a contestação. Portanto, aqui há uma preclusão. Preclusão na juntada do documento. O adversário vai alegar isso na sua manifestação sobre a juntada do documento. E aí vai caber ao juiz depois decidir se o documento será ou não juntado. E para que você potencialize a chance desse documento ser juntado, você deve fundamentar dessa forma. Maravilha?